Em uma parceria entre a CBN e o portal A Cidade On, a gente recebe o prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira Júnior, do PSDB. 2024 é o último ano de mandato. Já foram 7 anos à frente da administração municipal. Vamos fazer um balanço desse trabalho e também falar sobre as expectativas para 2024. A partir de agora, esse conteúdo você ouve aqui nos 90.5 da CBN e também estará disponível em vídeo na internet pelas mídias sociais do A Cidade On. Junto comigo na entrevista, Marcelo Fontes, editor-chefe do portal. Marcelo, e o prefeito Duarte Nogueira. Olá, Fernando. Olá, prefeito. Agradeço a presença aqui na nossa entrevista. Começar perguntando sobre a 9 de julho. Interdição a partir de junho agora de 2023. A obra prevista para acabar em julho do ano que vem. A empresa que venceu a licitação abandonou o canteiro, rompeu o contrato. Quando que comerciantes e moradores daquela região vão poder ter de volta a Avenida 9 de Julho? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Marcelo, Fernanda. Agradecer a CBN, o portal Cidade On, pelo convite, para falarmos um pouco nesse final de ano em uma espécie de prestação de contas. E começando pela 9 de julho, nos últimos dias, nós tivemos que romper unilateralmente o contrato, tendo em vista de que a empresa que havia vencido a licitação e iniciado a obra no dia 20 de junho último, não honrou com os compromissos assumidos com a prefeitura, com o contrato. Ela foi notificada por 5 vezes por descumprimento contratual e, após a 5ª notificação, nós fizemos o rompimento e ela foi multada em R$3 milhões por ter descumprido o contrato. Das várias obras, fizemos centenas de obras de grande vulto, obras de pequeno vulto, mas de centenas de obras que fizemos ao longo desses 7 anos, nós tivemos algumas que nos deram trabalho. Uma foi o túnel da 9 de julho. Pela mesma razão, tivemos que relicitar. Depois, o corredor Dom Pedro, Saudade São Paulo. Tivemos que relicitar. O viaduto, que vamos entregar agora no final do ano, da Avenida Brasil, passando por cima da Mogiana, tivemos que licitar 2 vezes e a terceira empresa que vai conseguir entregar. Então, nem sempre, dentro das regras da administração pública, você consegue controlar essa variável, porque ela não depende da gestão. Nós pagamos em dia, temos todas as ações que dependem da prefeitura sendo realizadas, mas aquele que foi contratado não cumpriu. Então, nós estamos chamando a segunda colocada. Se ela aceitar, dentro das regras da lei de licitações, ela vai continuar a obra. É a mesma empresa que fez o túnel, portanto, é uma empresa com capacidade de entrega. Se ela não puder aceitar, depois de terminado o prazo de 5 dias que ela tem para responder, nós vamos relicitar. Vai demorar por volta de 90 dias para recontratar a nova vencedora. Nesses 90 dias, a prefeitura vai fazer toda a parte de alocação de estacionamentos nas laterais, tirar as obstruções que forem possíveis de ser retiradas, para poder retomar uma certa normalidade e, no caso da Francisco Junqueira, fazer toda completar todo o pavimento que havia sido retirado, para que, nesses 90 dias, aguardando a nova licitação, se a segunda colocada não topar fazer, para a gente minimizar ao máximo os transtornos que esse tipo de ocorrência traz para a nossa cidade. Prefeito, a gente entende toda a parte da administração na hora da licitação e que não tem como dominar todo o processo. Mas muita gente fala sobre o planejamento, principalmente referente às galerias ali da 9 de julho, que era um problema que podia ter sido observado antes e talvez planejado para isso. E é uma das alegações que a empresa que prestava o serviço disse que inviabilizou o contrato. Infelizmente, quando você tem, mesmo com um bom planejamento, aquilo que no direito administrativo se chama de fatores supervenientes, ou seja, coisas que você não tinha como prever, porque a 9 de julho foi inaugurada 100 anos atrás. Ao longo dessas 10 décadas, ela recebeu uma série de intervenções, tanto para instalação de adutoras, instalações de redes de esgoto, novos bueiros, retirada de pavimento, recolocação de paralelepípedo. Tudo isso causa mudanças no subsolo que você não tem as plantas originais para você poder prever na hora de realizar a licitação. Então, você tem que trocar a roda do carro com o carro andando. Mas isso já está previsto no próprio processo
de obras. Quando você faz uma obra numa avenida centenária, você como empreendedor, como empresário, como engenheiro, tecnicamente você sabe que você vai encontrar. O túnel foi assim. Você já tem que estar preparado para a adversidade. Então, isso não é desculpa para a empresa contratada abandonar a obra, enrolar a cidade, e ela sofreu a punição que a lei nos impunha e tomou uma multa de 3 milhões de reais, não vai mais contratar com a Prefeitura de Ribeirão Preto, assim como as outras que deixaram a cidade na mão não vão mais contratar com a cidade de Ribeirão Preto. Ainda dentro desse assunto de obras, você citou aí algumas obras que as empresas acabaram abandonando. Como é uma situação recorrente, há alguma coisa errada nas licitações da Prefeitura? A Prefeitura já fez uma análise se há ou a modalidade escolhida para a licitação? O que acontece por conta desses abandonos? Por exemplo, a gente inaugurou agora, há um mês atrás, o trecho 4 do corredor Norte-Sul, que vem desde a Avenida Antônio Mugnato Manisek. Foi um outro pepino que a gente herdou da administração que nos antecedeu, que nós tivemos que resolver, e fizemos 11 avenidas, desde a Antônio Mugnato Manisek até o trecho 4. Quando as coisas dão certo, ninguém pergunta por que isso aqui deu certo. Geralmente pergunta quando deu errado. Infelizmente, as que deram errado é uma minoria em relação às centenas de obras que a gente fez. E existe o fato de você enfrentar essas adversidades. Hoje a gente enfrenta com uma experiência de quem já viveu outros problemas semelhantes em obras que as empresas não entregaram o que se dispuseram a fazer, e certamente a 9 de julho vai ser entregue, como foi entregue o túnel, como foram entregues os corredores Dom Pedro, Saudade São Paulo, como vai ser entregue até o final do ano agora o viaduto ali da Avenida Brasil com a Mogiana, e assim como foram os outros 2 viadutos que a gente também entregou, o viaduto Profissionais da Saúde, ali na Avenida Maria de Jesus Condeixa, ligando com a Avenida de Aderixen. Foi uma obra que nós não tivemos problema, uma obra gigantesca e que foi entregue sem sobressaltos. Estamos conversando com o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, e a gente segue falando sobre os certames da Prefeitura. A gente gostaria que o senhor atualizasse para a gente a situação da licitação da limpeza pública, que teve a licitação da coleta de lixo anulada por decisão judicial. Como é que está essa história? Como é um contrato muito vultoso, você teve várias empresas que participaram, e dentro do processo de licitação você acaba tendo uma guerra de advogados e um contestando o outro para tentar ficar com o contrato. A Prefeitura tem que ficar na posição magistral que a lei o impõe e seguir os prazos que, eventualmente, a Justiça determine. Houve, em meados do ano, uma determinação judicial para anular determinada fase do certame em função de provocação de uma empresa contra outra, e isso vai ter um desfecho até as próximas semanas, os próximos meses, para a gente poder contratar normalmente aquele que devidamente deva ser o vencedor dentro dos critérios da legalidade da Lei de Licitações e Contratos. Há 2 anos, prefeito, foi feita uma coletiva, uma apresentação de um projeto de restauração dos museus histórico e do café. Naquele momento, foi falado que seria necessário levantar recursos para colocar em prática. Mas, como eu disse no início, 2 anos já se passaram. E a população não tem disponível esse equipamento cultural e de lazer tão importante. O que aconteceu? Por que nesses 2 anos não foi possível colocar em prática a reabertura dos museus? Não só o Museu Histórico e do Café, mas também o Palácio Rio Branco, porque são 3 patrimônios históricos da nossa cidade tombados. E, por serem imóveis tombados, você tem uma série de exigências que o próprio tombamento o impõe. Então, a gente já fez os projetos. No caso do Museu Histórico e do Café, ele foi submetido à apreciação do COMPAC. O COMPAC pediu para fazer alguns ajustes. Nós estamos fazendo esses ajustes conforme os arquitetos e os técnicos que estão escalados para essa finalidade. Tão logo esses ajustes possam ser feitos, nós vamos partir para o processo de licitação. Naquele momento lá atrás a gente não tinha dinheiro. Hoje, felizmente, a gente tem recursos para poder fazer todos os investimentos que já foram entregues, inclusive os outros que nós estamos ainda por fazer. O restauro dos 2 museus, Histórico do Café, o restauro do Palácio Rio Branco,
A UPA do Ribeirão Verde, agora está indo para a fase final da licitação, uma obra de 16 milhões de reais. Entregamos o AME, o maior e melhor AME do estado de São Paulo. Eu recebi dos diretores, né, da organização social que venceu o chamamento por parte do governo do estado uma seguinte informação: olha, no Hospital das Clínicas só tem uma única sala de cirurgia que tem asepsia por fluxo laminar. É uma forma de você garantir, né, a não presença de agentes patogênicos, né, para você poder terminar a cirurgia e não ter um problema de infecção dos pacientes. As 4 salas de cirurgias do nosso AME têm fluxo laminar. Então, a qualidade de altíssimo nível. Por quê? Porque nós fizemos com técnica e preço, procuramos entregar o equipamento da melhor maneira. Além disso, as outras 2 UPAs que a gente botou para funcionar, a UPA Norte, a UPA Oeste, quase 700 quilômetros de asfalto novo. Prefeito, desculpa te interromper, mas só para a questão voltar nos museus. Tem um prazo? A população pode esperar esses museus? Eu espero que a gente consiga entregar as indagações por parte do Compac até o primeiro bimestre de fevereiro, para a gente poder, em seguida, colocar em licitação. Prefeito, vamos falar de falta d'água? Porque toda vez na CBN, quando a gente abre para ouvinte questionamentos, sempre aparece uma ou outra reclamação de falta d'água, né? E com a onda de calor, a gente registrou isso ainda mais. Incomoda bastante a população quando isso acontece. No ranking do saneamento, a Ribeirão Preto aparece desperdiçando quase metade da água captada. O projeto da EP, hoje SAEP, né, de construir reservatórios e mudar a forma de distribuição da água, não jogando mais direto na rede. Não deu certo? Vamos lá. Nós assumimos a prefeitura, nós tínhamos um desperdício de água, vazamento na rede de 62%. Ou seja, quase 2/3 da nossa água produzida, retirada do aquífero Guarani, era perdida na forma de vazamentos e de perdas. Nós trouxemos isso agora no último SNIS, que vai ser publicado nas próximas semanas, Sistema Nacional de Informação de Saneamento, para 45%. E com a entrega e a conclusão do projeto de setorização e redução de perdas, investimento de quase 150 milhões de reais, na construção de vários reservatórios, elevados ou apoiados, vários quilômetros de novas aduções para fornecimento de água, construção de 6 ou 7 novos poços artesianos, nós vamos caminhar para garantir o abastecimento da cidade. Agora, o Ribeirão Pretano gasta 250 litros de água por mês, né, por dia, o que é um volume muito maior do que os 110 litros que a Organização das Nações Unidas estabelece como um parâmetro normal. Então, nós precisamos, além de considerar que somos altos consumidores de água, nós precisamos ter uma garantia desse abastecimento. A onda de calor não atingiu só Ribeirão Preto, ela atingiu o planeta como um todo. Vinha agora da COP28, o mundo todo está discutindo o aquecimento, as mudanças climáticas. Mas, com as ações que nós estamos fazendo, nós vamos jogar essa perda, que foi 62, agora está em 45, para menos da metade. E vamos captar água no Rio Pardo, o projeto básico já está em execução, 3 milhões de reais para a gente poder, num futuro, captar água do Rio Pardo e não depender exclusivamente do aquífero Guarani, que é um bem precioso de água mineral, o segundo maior do planeta, e que nós retiramos por segundo, com 120 poços para abastecer a nossa cidade e os 700 mil habitantes de Ribeirão Preto, 4.200 litros por segundo de água, o que não é pouco. Então, nós estamos investindo outros 2 milhões de reais num estudo na região de não afloramento, ou seja, a região que não é de recarga do nosso aquífero Guarani, que compõe 70% do território da nossa cidade, para a gente saber onde é que essa água está, porque certamente dezenas de metros foram reduzidos ao longo dos mais de 100 anos de captação de água. Então, nós estamos trabalhando tanto na segurança hídrica e na alternativa de ter água tratada superficialmente, no caso do Rio Pardo, como garantir o abastecimento a curto prazo, além das campanhas de conscientização que a própria SAERP faz junto às escolas, para um consumo responsável, uso racional da água e assim por diante. E mais, nós fizemos um levantamento
nos dias 1, 2 e 3, uma pesquisa para saber, nessa pesquisa com mais de 1.000 entrevistados, quais eram as regiões mais críticas. E as regiões mais críticas da nossa cidade, a região norte e a região oeste, aonde a Saerp está fazendo os principais investimentos. Vamos falar um pouquinho de iluminação pública. Em julho, um consórcio venceu a concorrência da PPP. Né? O que a população quer saber é quando esses investimentos vão começar, né? Quando que a população vai começar a sentir essa melhoria. Tem um prazo, tem uma data? Tem. As novas instalações para a substituição de mais de 83 mil pontos de luz por lâmpadas LED. Com isso, além do ganho de eficiência energética, nós vamos consumir 68% menos de energia. Esses 83 mil pontos vão dar para a cidade de Ribeirão Preto uma luminosidade praticamente quase o dobro do que a vapor de sódio e a vapor de mercúrio hoje nos oferece. Então, vai ter mais luminosidade com menos despesa de energia. Quem venceu a PPP assumiu um compromisso de receber uma contrapartida de R$1.040.000 por mês para fazer toda essa substituição e garantir... Esse dinheiro vai sair do bolso da população? Não. Esse dinheiro já está dentro da CIP, né, que é a Contribuição de Iluminação Pública, que a gente já pagava há vários anos. Então, nós não vamos tirar mais recursos, além daqueles que já estão alocados para essa finalidade. Com uma vantagem de que a cidade recebeu um deságio de quase 44% entre a oferta inicial e aquela que foi vencedora do certame. Além disso, nós vamos ter 23 prédios públicos iluminados de maneira cênica, Parque Raia, Parque Curupira, Teatro Pedro II e outros monumentos da cidade. E nós vamos assinar até o final deste mês o contrato. Nos próximos 90 dias inicia-se o processo de implantação. E, do ponto de vista ambiental, nós vamos tirar esses 3.800 toneladas de metais pesados, como vapor de sódio e vapor de mercúrio, substituindo por lâmpadas LED não poluentes. Para você que acompanha com a gente aqui na CBN, a gente recebe o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, em parceria com o portal A Cidade On, e você confere tudo também nas mídias digitais do portal. Prefeito, o senhor tocou nos parques da cidade, né? 2 parques, o Roberto Genaro, na Zona Sul, e o Rubensione, na Zona Oeste, não chegaram a funcionar durante os 4 anos. Né? O que aconteceu? Por quê? Bom, são duas grandes áreas da cidade que nós, infelizmente, não chegamos a investir até então, porque nós tínhamos outras prioridades para colocar em ordem. Nós tínhamos, no primeiro mandato, quase R$1 bilhão de dívidas de curto prazo, médio prazo, trabalhistas e de longo prazo para serem saldadas, mas nós não deixamos de considerar esse compromisso. Hoje nós temos no Parque Sione 2 projetos, um de curto prazo, que é um investimento de R$1 milhão para fazer algumas adaptações e reformas na parte mais acessível do parque, e o outro projeto que está sendo desenvolvido por técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, que é um projeto mais arrojado, que nós pretendemos, ao longo de 2024, colocar em prática e colocar em licitação. E o Roberto Genaro é objeto também da administração de preparação de um projeto para poder fazer uma intervenção para colocá-lo à disposição da população. Agora que a gente tem recursos para essa finalidade, nessa reta final do nosso mandato, a gente vai poder atender essas demandas que, infelizmente, até então a gente não foi capaz de fazê-lo. Temos aí um cenário político diferente a partir desse ano, com as eleições realizadas no ano passado, né? Há um desafio aí de dialogar com o governo federal, com o PT e com o governo estadual, o Tarcísio, né, que depois de muitos anos deixou de ser um governo do PSDB. Como tem sido para a Prefeitura de Ribeirão Preto, para Ribeirão Preto, esse jogo político? Como tem sido o dia a dia? Olha, Marcelo, Fernanda e os nossos ouvintes, internautas que acompanham o portal, né? Eu acumulei uma boa experiência em vários segmentos da gestão pública. Eu encerro, no final de 2024, 30 anos de serviço público ininterrupto. E tive a oportunidade de ser deputado estadual, deputado federal, líder de bancada. Estive no governo e estive na oposição. E aprendi que o diálogo é a melhor forma de você fazer com que o interesse da população não seja prejudicado. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de conflito, eu sou um conciliador.
e acho que o meu estilo de conciliação permite, mesmo eu sendo adversário do governo federal, e não votei no governo Lula, também não votei no Tarcísio no primeiro turno, eu tinha o meu candidato, que era o governador Rodrigo Garcia, e votei no Tarcísio no segundo turno. Então, eu conheço essa dinâmica da democracia e sempre entendi que a oposição, o jogo democrático, situação e oposição, tem que ficar circunscrito aos parlamentos. Quem está no executivo tem que ter a responsabilidade de não utilizar ou não aflorar a sua ideologia ou as suas preferências partidárias eleitorais em prejuízo da população. Então, a eleição é ano par, vai ser o ano que vem, o prefeito vai ter um candidato, a administração vai ter um candidato, nós vamos ter os candidatos adversários, o partido do presidente vai ter o seu candidato, não sei se o governador vai ter o seu candidato ou não. Enfim, a gente vai se preparar para esse processo, mas, repito, felizmente a gente não teve nenhuma dificuldade de relacionamento com o governo Lula nesse primeiro ano. Aliás, o vice-presidente e presidente em exercício esteve aqui 2 vezes, do Geraldo Alckmin. Recebemos ministros de Estado, o ministro Alexandre Padilha acabou de me ajudar a resolver um problema. São Paulo ficou sem os equipamentos da cultura, os CELS, e nós fizemos uma tratativa com o apoio do ministro Alexandre Padilha e da ministra da Cultura, e São Paulo e Ribeirão Preto vai ter o seu equipamento, porque o governo do Estado não teria tomado determinada atitude. Então, acho que a administração é você tentar fazer quase do impossível com alguma possibilidade de realização, que é o que a gente vem fazendo aí, aprendendo bastante. Prefeito, nosso tempo está terminando já, a gente caminha agora para a reta final, mas não podia terminar, né, Marcelo, sem falar um pouquinho sobre a sucessão. O senhor tocou no assunto assim muito de leve, mas o senhor acha que existe uma chance do PSDB fazer o seu sucessor? Você tem... Nós temos hoje, Fernanda, 8 partidos que nos dão sustentação na nossa administração, incluindo o meu partido, que é o PSDB, que está federado com o Cidadania, e outros 6 partidos. Esses 8 partidos em conjunto têm uma bancada na Câmara Municipal de 14 vereadores, que compõem a maioria dentre os 22 vereadores do Poder Legislativo. Nós realizamos uma reunião na semana passada, de final de ano, para começarmos a nos organizar para o processo eleitoral do ano que vem. E nós vamos começar a funilar essas decisões em torno de nomes somente a partir de abril, para não antecipar o processo eleitoral, encurtar o governo e só ficar a disputa política, até porque o cidadão de Ribeirão Preto ele está muito mais preocupado nesse momento e até a própria eleição em resultados da gestão. E ficar discutindo a eleição antecipadamente, você prejudica o desempenho da administração. Desses 8 partidos, nós temos nomes já colocados, ou pelo menos ventilados, em 5 deles, né? E tem partido que tem até mais de um. Então, nós vamos ter um nome a ser apoiado por esse conjunto de partidos. Ele pode ser do PSDB, como pode ser de outro partido, desde que ele reúna as condições necessárias para ter o apoio de todos, com esse perfil dinâmico da nossa administração, que foi um bom resultado para a cidade, e que tem, obviamente, a confiança e a fidelidade dentro desse compromisso com a cidade de não deixar Ribeirão Preto andar para trás e retroceder nas conquistas que ela realizou com tanto esforço ao longo desses últimos 7 anos. Quer terminar, Marcelo? A Fernanda me mostra aqui que o cronômetro já chegou no limite. Eu queria agradecer aí a presença, né? Sempre um espaço democrático aqui, tanto a CBN Ribeirão quanto o portal A Cidade On, e vamos seguir nessa cobertura política que o ano que vem promete. Prefeito, muito obrigada pela participação aqui na programação da CBN. Muito obrigado, Fernanda, Marcelo, todos que nos acompanharam aqui nessa entrevista, e desejar a todos vocês aí um Santo Natal com as suas respectivas famílias, e que 2024 seja um ano ainda melhor do que foi esse ano para a nossa cidade e para a população do nosso município.